Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela All TV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez. 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é terça-feira, vamos começar aqui a nossa edição apresentando os nossos convidados. Caio Maianelli, cientista social, antropólogo e consultor político. Ele é diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos e coordenador editorial da revista Vota. Caio Maianelli, boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas participantes aqui de mais essa edição do Gente que Fala. É um prazer estar aqui com vocês e estar aqui falando com a audiência. Prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Você está em São Paulo hoje? Onde é que você está dessa vez? Não, dessa vez eu já estou em Assunção, já me preparando para o período eleitoral paraguaio, que já começou até certo ponto. Dia 18 de dezembro a gente tem eleições internas partidárias unificadas e dia 30 de abril nós temos as eleições gerais. Então você está com o pé em duas canoas, uma acompanhando o processo eleitoral aqui e o outro pé na canoa aí do Paraguai. Assim mesmo. De quinta-feira estou indo para Buenos Aires para falar do processo eleitoral brasileiro e da atividade que a gente teve aí nesses dias das eleições, dia 2 e 3. Muito bem. Vou apresentar também aqui o artista plástico Rafael Murió. Tudo bem, Murió? Seja bem-vindo. Como é que são as coisas? Tudo bem, boa tarde a todos os colegas que estão aqui participando. É um prazer monstruoso em estar por aqui. Eu vou dar um tchauzinho para todos. Quem sabe minha mulher me veja também, não é? Às vezes ela me vê, não sei. Mas é muito legal estar aqui com vocês no Gente que Fala, muito importante. E vamos começar o programa. Vamos lá, vamos começar o programa. Escreve uma plaquinha assim, ó. Olha aqui, estou no Gente que Fala. Mostra para todo mundo. Vou escrever. Também com a gente, Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Walter está em Campinas. Tudo bem, Walter? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes aí. Sempre um prazer participar aqui do Gente que Fala. E também com a gente o Tony Mastaller, ator, publicitário, e ele é diretor e criador de estratégias de marketing político. O Tony, desta vez, está em Goiânia. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Mauro? Um abraço aí para o Caio Murió, meu mestre Walter Lagoa. Tenho certeza que vai ser um grande programa, sempre muito aprendizado. Então vamos iniciar por aqui, 12h03. Olha, a gente está aí há 12 dias do segundo turno das eleições, tanto para a presidência da República quanto para o governo da maioria dos estados, e esta é certamente a eleição mais polarizada, mais agressiva que já tivemos, pelo menos desde a redemocratização do país há 37 anos. Caio Maianelli, o que esperar do pleito do dia 30? Mais sangue. Estamos em uma campanha, como você mesmo disse, bastante intensa. É uma campanha que tem escalado o tom há muito. Isso tem muitas razões para isso acontecer, mas, em especial, a atuação de um dos atores políticos principais, desde o período aí antecessor. Isso criou, de fato, não só um discurso, mas esse discurso alimentou um ambiente de guerra que está se vivendo. A gente tem, inclusive, é engraçado, a gente usa, né, o termo eleição é guerra, mas essa eleição virou uma guerra campal onde, de fato, houveram assassinatos e mortes por conta
de algo que nunca houve, né? Eu acho que é bom deixar claro e não naturalizar, mas ao mesmo tempo deixar claro o que acontece. Existe violência política, essa violência política ela é super conhecida, ela é algo, é difícil dizer que é algo normal, né? Mas ela é algo que acontece. A gente pode lembrar de personagens clássicos da política brasileira, tal qual o Homem da Capa Preta. Se aqui eu tenho algum colega do Rio de Janeiro, vai lembrar, eu não sei se o Tony é do Rio, mas vai lembrar, inclusive do filme, o Rafael talvez lembre desse filme que foi feito com o falecido Zé Wilker, o Zé Wilker foi o intérprete desse caso, e era um caso que não, era um caso real, assim. Então a gente tem sim uma cultura política que tem práticas violentas, né? Que tem práticas de morte, que tem práticas de assassinato. Isso não é só da década de 70, isso é bastante recente, inclusive, né? Tivemos mortes agora, e de vereadores de cidades grandes, né? Mas isso chegou num nível que a gente nunca imaginou que chegaria, que é um nível de eleitor para eleitor sobre uma disputa presidencial. Isso acontecia de eleitor para eleitor, ou mesmo de operadores políticos no nível local, no nível municipal, no nível regional. Isso nunca chegou nesse nível nacional em termos de violência política de eleitor para eleitor. Então, o que se espera até o dia da eleição é uma eleição violenta, argumentos fortes dos dois lados, argumentos mais fake news pouco controlada, que é o que está se mostrando. Infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral está deixando um pouco a desejar em relação à questão, principalmente na internet, porque nos grandes meios isso é rapidamente acionado, e era o que se esperava nesse sentido. Até certo ponto, nenhuma promessa de controle na internet pareceu tão revolucionária ou que fosse tão factível, de fato. Tony Mastalles, sua expectativa para o segundo turno no dia 30, a preocupação do Caio Manelli em relação à violência, ele desenhou aí o quadro do que aconteceu aí mais recentemente, o seu olhar. Bom, eu acabei de ter a oportunidade de trabalhar na campanha da Maris Alves, né? E para mim foi uma surpresa chocante o nível de agressividade que essa candidata em particular sofreu, né? Me ensinou muita coisa isso, me ensinou coisas incríveis, eu estou mexido até agora, e concordo com ele, a violência está muito grande. Eu já disse aqui, já disse em palestras, já disse em vídeos, que toda vez que se cria um mecanismo, um software, alguma coisa que alguém vai usar numa campanha política, com certeza na próxima campanha será usado contra quem a inventou. E essa escalada vai piorando. Ou seja, nós não temos um futuro muito bonito. Acho a campanha feia do jeito que ela está, mal trabalhada. Nós temos aí na nossa bancada hoje o Walter Lagoa. Como eu sinto falta do trabalho dele, os candidatos mal preparados, os apresentadores horrorosamente preparados. Meu Deus do céu, como nós estamos nivelando isso por baixo, e aí vem toda a enxurrada de problemas, fake news, com um controle frágil e flácido do TSE. Realmente muito triste. Eu estou só, sinceramente, esperando acabar isso logo, porque está um show de horrores. Walter Lagoa, seu olhar sobre o nosso tema, expectativa em relação ao segundo turno. A violência, de fato, eu concordo com o que o Caio falou, o Tony também trouxe, eu participei agora da campanha da Soraya Tronic, e ela também recebia ameaças, tem marido recebendo ameaças, dando no Mato Grosso, Sul, o sobrinho, palavras muito violentas na internet, e talvez a questão da internet, para mim, hoje, é a grande questão, né? Porque é uma terra totalmente sem lei. Só para fazer uma reflexão rápida, se a gente pensar, se você pega o Wikipédia, né? Se eu colocar aqui, sei lá, terraplanismo, o Wikipédia vai apresentar alguma coisa, eu coloco o nome de um personagem, o Homem da Capa Preta, você vai lá até uma biografia, uma história. Se você acessar isso na Rússia, você vai acessar a mesma página. Se você acessar nos Estados Unidos, também. Agora, a questão do algoritmo, e por uma questão de tráfego, e da questão comercial, você pega YouTube, Facebook, Instagram, as coisas são direcionadas a partir do seu histórico e do que você gosta e do que você vai mais clicar.
o que vai chamar mais a sua atenção. Então, isso é um campo absolutamente fértil para o crescimento das fake news, né? E dessa violência. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que acredita que a Terra é plana, ela vai lá pesquisar a Terra plana, vai aparecer uma série de informações e vídeos falando por que a Terra é plana. Se eu colocar aqui no meu computador Terra plana, vai aparecer outras coisas. Então, essa questão da internet, ela precisa ser olhada com muito, mas muito cuidado mesmo. Muriel, seu olhar, a sua expectativa, dia 30 chegando. Olha, eu, apesar de ser artista plástico, né, eu tive uma agência de propaganda durante 40 anos e a fechei antes da Covid, né? E tive a oportunidade de trabalhar com alguns políticos e algumas cidades, como Guarulhos e outras situações. Sim. Primeiro que a situação da área de propaganda, ela mudou radicalmente em tudo que você possa imaginar. Tanto é que a agência de propaganda de hoje não tem nada a ver com o que tinha há 4, 5 anos atrás, né? Então, a comunicação realmente mudou. A comunicação mudou. Na eleição anterior, a gente viu uma comunicação onde começou a se usar as redes sociais e o Bolsonaro, através das redes sociais, acabou ganhando, né? Aí se descobriu que a rede social era uma grande forma de poder atuar dentro do mercado, de todos os mercados, e especificamente do que a gente está falando do político, né? Só que nessa eleição se extrapolou. As coisas têm sido de uma velocidade tão grande em todas as áreas, em função da internet, que nesse momento se extrapolou. Se descobriu um negócio chamado fake news. Essa fake news acabou criando situações dentro do mercado onde as pessoas se transformaram. Não é mais campanha publicitária, né? Não é mais uma campanha de comunicação, não é mais uma campanha de bases de futuro governo. É uma campanha de quem fica no poder. E isso eles estão levando ao extremo, e as pessoas não conseguem entender esse extremo, estão entrando dentro de um certo extremo, e o que eu sinto é que no dia 30 meu coração vai bater mais e eu posso ter um grande infarto no que vai acontecer. Caio, é uma campanha onde cada candidato não trabalha a sua própria aprovação. Ele atua para acentuar a rejeição do adversário. Isso já estava presente no primeiro turno e ficou mais evidente no segundo turno. Como é que você observa esse aspecto? Esse é um movimento normal, Mauro. Isso é sempre assim, digamos. Isso é uma dinâmica que todas as campanhas eleitorais compartilham. Você tem um momento, principalmente campanhas que têm o segundo turno. Então, você tem um momento de apresentação dos candidatos, um momento de apresentação de propostas e um momento de pedir voto. Isso chega e culmina no primeiro turno. A partir do primeiro turno, o que você tem? Chega e culmina no seu teto de voto, digamos. Então, digamos que culmina no primeiro turno, idealmente. A partir do primeiro turno para o segundo turno, o que você tem primeira fase, busca de apoios dos candidatos que deixaram de ser candidatos, e, alcançando o teto, você tem que começar a buscar diminuir a capacidade de penetração do adversário ou lapidar o que sustenta o motivo de voto do adversário. Então, é normal que todas as campanhas cheguem a esse momento, que é um momento de desconstrução de um e outro, ou um momento de posicionamento. Às vezes isso se confunde muito na literatura atual, do que a gente conversa, do que a gente constrói, do que a gente escreve sobre marketing político, ou campanhas eleitorais e estratégias eleitorais. Então, era de se esperar. Por que isso começa a acontecer no primeiro turno? E isso é uma coisa sui-generis no Brasil, hoje, de certa maneira, é algo que, pela primeira... Não dá para dizer que pela primeira vez, porque não é um evento único e datado, mas, de certa maneira, de uma maneira que não acontece normalmente no Brasil, a campanha foi adiantada. Então, como eu comentei na minha intervenção anterior, a gente teve um adiantamento de todo esse processo, tá? E esse adiantamento ele começa em 2018.
né? Todo o processo de 2018, basicamente, se perpetuou durante 4 anos. Graças, como eu disse, não dá para tirar a responsabilidade de atores importantes do processo político. E aí o que você tem? Quando chega perto da eleição agora de 2020, uma população que já estava, de certa maneira, ou saturada de falar de política, ou, de certa maneira, intensamente falando de política, e um nível de decisão de voto antecipado bastante alto. E como que você vê isso? Você mede pela intenção de voto espontânea em relação à intenção de voto estimulada. Quando você vê esses dados, e os dados estão muito próximos, você vê que existe o que a gente poderia chamar de endurecimento do voto, usando a polarização clássica dos Estados Unidos, que a gente chama de hard vote, soft vote. Então, a gente poderia dizer que há uma migração maior de indecisos à decisão do voto de uma maneira precoce. Então, antes mesmo de começar a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral, você já tinha um nível de definição altíssimo. 80%, às vezes até 95% em certas pesquisas, em muito tempo antes das eleições. Dessa maneira, o que acontece? Quando você chega muito rápido no seu teto de voto, você tem que você já falou tudo o que você tinha que falar, porque você já convenceu as pessoas a votarem em você. Então, o que você precisa fazer? Diminuir a credibilidade do adversário para tentar tirar dele um pouco esse volume de voto, né? Ou diminuindo a vontade de participar do processo eleitoral, ou diminuindo mesmo a intenção de voto para que as pessoas votem para os indecisos e então voltem a votar em você. A outra coisa que é interessante, que gerou bastante esse cenário, é o nível de rejeição dos dois candidatos. Quando a gente tem um nível de rejeição muito alto dos dois candidatos, obviamente, como isso é um tema, vira um tema na boca de um do outro enquanto adversário. Então, se eu falar mal de um candidato, eu estou impactando 40% da população eleitoral. Se eu falar mal de outro candidato, eu estou impactando 50% da população eleitoral. Então, vale a pena falar mal do outro candidato, porque eu estou impactando um público que já está predisposto a ouvir esse tipo de conteúdo. Tony, ainda nessa questão do foco na rejeição do adversário, você concorda que o eleitor, em algum momento, acaba não suportando mais esse tipo de situação, porque quer saber das propostas, quer saber das ideias, quer que o debate fique num bom nível para entender exatamente o que cada um tem a fazer ganhando a eleição? Ou o eleitor até acaba gostando disso, especialmente aqueles apaixonados mesmo, os fanáticos que estão de um lado e do outro, que gostam dessa luta livre, de ver aquele tipo de agressão que vai macular o outro, e é como na zoação do futebol, né? Você sempre está brincando com o adversário ali para poder trabalhar aquela imagem e dizer que o outro é inferior, enfim, nesse sentido. Isso é um caldo de todas essas questões que você acabou de colocar. O que eu vejo, e já foi medido por nós, inclusive, é que o povo não gosta muito, estou falando aí de média, né, de eleitores, e nesse momento não gosta muito desse ataque. E é impressionante como estão usando e mal usando os ataques. Tony, eu quero só pedir uma gentileza, você consegue fixar melhor aí o seu smartphone para não balançar muito, não é? Você mais centralizado na tela aí? Isso. Vamos lá, pode seguir. É bonito, muito obrigado. O que eu vejo é assim, então assim, a maioria das pessoas prefere não ver isso, ela se sente constrangida vendo na televisão pessoas se agredindo, né? Por isso é até uma questão que está sendo analisada sobre os debates. A Band começou esse novo formato, que é, na minha opinião, bem feliz. Então, eles começam nisso. Então, existe um incômodo das pessoas para que elas não vejam isso. Tanto eu, no meu caso particular da campanha, eu ficava segurando o tempo todo a Damares para que ela não viesse com a raiva dela por as questões de abuso de criança, etc., tal, que ela sempre cuidou a vida dela inteira.
e aí as fake news e tudo mais. Então, você tem que diminuir um pouco. Claro que existe sempre uma parte, por exemplo, você deu o exemplo do estádio de futebol. Vai ter sempre gente que acha interessante partir para a briga e ver sangue, etc. Mas a maioria não gosta, e isso é um erro estratégico. E eu entendo, Caio colocou muito bem ali, lógico, as pessoas caem. Eu percebi nessa eleição também um certo poder maior hoje em dia dos coordenadores, no sentido de envolver-se com as estratégias de comunicação, o que é um erro. O coordenador, para ser um bom coordenador, e eu acabei de ter o Rogério lá em Brasília, ele tem que ter um entendimento de que ele contratou pessoas boas para a comunicação, elas vão fazer a comunicação. Esses caras entram nisso porque são pressionados por colegas, por participantes, por familiares, por tudo, e quer entrar atacando. Isso, muitas vezes, satisfaz o ego de quem está fazendo isso, mas não traz um resultado positivo. Walter Lagoa, o Tony citou os debates na televisão, o último foi o da Band, deve ter mais alguma coisa pela frente, até o último, que é o da Globo, e estrategicamente posicionado ali na boca do gol da eleição, para que as campanhas não usem as imagens daquele último debate, enfim, já não haverá mais horário político naquele momento. Os debates servem para alguma coisa a essas alturas do campeonato, com os votos fortemente já cristalizados, tanto de um lado quanto do outro, tem um pouco indeciso. Tem pouco indeciso, talvez tenha pouca margem de manobra aí, né? Mas, de alguma maneira, ela serve para engajar os eleitores que já estão aí, as pessoas que trabalham na campanha. Quando trabalho na campanha, eu falo, às vezes, quem mais assiste o debate, por exemplo, da Bandeirantes, parece a maior audiência na internet, né? De uma live, a maior live jornalística da história. Então, quer dizer, tem um impacto, tanto para o material que vai rolar na campanha, para espalhar esse conteúdo, como para engajar e mesmo desengajar do outro lado. Eu estava conversando com o Mauro Paulino, que esteve à frente lá da Datafolha por muito tempo, antes do início das eleições. Ele falava isso aqui é um clássico agora, né? Pela primeira vez na história do Brasil, você tem aí 2 presidentes, né? Competindo, que já foram presidentes, Lula por 8 anos e Bolsonaro agora com 4 anos. Então, isso está muito colocado. É o que o Caio estava falando. Está sedimentado aí. Mas o sedimentado, por exemplo, quando se inicia lá, era o quê? Os 30% do Lula, o 27%, 30% e do Bolsonaro, que realmente votam neles. Tem uma margem que vai para os 40%, 42%, são pessoas que não votam, que votam o Bolsonaro ou que votam o Lula. Não votam o Bolsonaro de jeito nenhum, não votam no Lula de jeito nenhum. E essa rejeição já está um pouco sedimentada. Agora, a gente, vendo ali aquela resposta das urnas com relação às pesquisas, né? Elas apontavam o número do Lula deu próximo, o do Bolsonaro deu acima da margem de erro. Aí eu gostei do que o Caio falou, Caio, que teve uma antecipação, né? As pessoas já foram para a decisão, é como se o segundo turno já tivesse acontecido. Vamos ver se isso se realiza agora, eu acredito que sim. Então, de alguma maneira, e também trazendo o que o Tony trouxe agora, da questão da violência, eu tenho sentido isso, porque, por exemplo, minha filha tem 10 anos, 11, e meu filho tem 10. Na escola, crianças de 10 anos já estão vindo, Bolsonaro, vou matar a outra, você é PT. Está desse jeito, sem nenhuma maturidade política, eles estão reproduzindo o que está acontecendo na escola. Isso não é só na escola. No condomínio que eu moro, na padaria que eu vou, está tudo muito inflamado, mas já está tendo um esgotamento, um cansaço. Eu mesmo cheguei no domingo, porque minha filha estava entrando em sofrimento, assim, porque tem uma assédio nesse sentido, uma coisa meio virulenta e violenta, que eu falei, vou parar de ver, discutir, deixar um pouco, porque há um esgotamento, há um cansaço, acho, do eleitor, do brasileiro como um todo nesse momento. Agora, há a possibilidade de um candidato tirar o voto do outro. Acho que quem é corintiano, não vai mudar para o Palmeiras, e quem é palmeirense não vai mudar para o Corinthians, enfim. Ou tem aquele que acredita num lado, aí em algum momento deixa de acreditar, o outro está dizendo outra coisa, eu vou para o lado de lá. Será que é possível isso? Acho que agora aconteceu um movimento importante. Quando você vê lá o ataque que aconteceu em Aparecida, ou ataque dentro de repente, de uma igreja, então algumas coisas podem, de repente, tocar essa pessoa que ia votar no Bolsonaro, de repente optar pelo Lula por achar que é uma violência religiosa que está entrando, por exemplo, no mundo católico. Eu acredito que aí pode até haver pode haver uma pequena mudança.
mas algo que não é grandioso assim, para mudar o rumo da eleição. Rafael Murió, em relação aos apoios de outros políticos que disputaram no primeiro turno, quando eles se definem no segundo turno, vai para um lado, vai para o outro, você acha que isso carrega os votos para aquele lado que ele optou? Ou com você acha que é assim? Votei num determinado candidato que não chegou no segundo turno, quem ele apoiar no segundo turno, eu vou atrás dele. Você acha que é por aí? Eu não sei, eu não acredito nesse leve trás, né? Talvez um pequeno percentual segue as pessoas, né? Mas eu vejo uma situação que o Walter estava falando, né? Eu vi muita gente que mudou de Bolsonaro para Lula no começo de campanha. Quer dizer, a cabeça mudou, né? Agora, como muda, eu não sei, né? Não consigo entender. São duas situações totalmente adversas, né? Mas eu vejo amigos que mudaram, né? E aí eu concordo também com o Tony, né? Na situação de ataque, violência. Essa é a primeira eleição que eu vejo realmente as pessoas extremamente violentas no paralelo, né? Não é mais um jogo de futebol que você briga pelo Corinthians e briga pelo Palmeiras e continuam amigos, né? A coisa está indo para o pessoal, de repente, mas também está se desfazendo. Mas, voltando à tua pergunta, eu acho que é pequeno esse número de votos que vai de um lado para o outro, né? Eu vejo assim, quando é um governador que entrou agora, o de Minas, por exemplo, né? Ele deve carregar um volume de votos monstruoso aí para o Bolsonaro, deve tirar um monte de votos do Lula, né? Mas eu estrategicamente, eu não sou mais um cara de estratégia, né? Vejo pela comunicação, eu vejo que as pessoas estão se separando. Há uma briga, não é que vai continuar PT e Bolsonaro e vão continuar amigos. Em muitos casos, as coisas estão indo para o pessoal e estão se separando, né? Então, a gente vê a rejeição de pessoa para pessoa, a violência de pessoa para pessoa, a manobra de tentar fazer você mudar de cabeça. E difícil, né? É difícil, a partir de uma certa idade, você não vai mudar aquilo que você pensa e aquilo que você segue. Mas a juventude, que é por onde o Lula acabou indo, por exemplo, né? A juventude mudou de cabeça, né? Não adianta que você não vai conseguir mudar essa turma de maneira nenhuma, né? Então, nessa altura, esses que ganharam as eleições, esses que vão lá falar que vai votar num, vai votar no outro, depende da faixa de idade, não vai mudar em nada e a coisa vai continuar. Meio-dia e 27, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, aqui pela AltV, ao vivo. Estamos também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar essa nossa conversa de hoje. Um intervalo rapidinho, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida aqui com a sequência dos nossos temas. Até já, pessoal. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia e 28, estamos de volta com a sequência do programa Gente que Fala, ao vivo pela AltV e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Minha gente, olha, o projeto de lei que criminaliza grandes discrepâncias entre as pesquisas de intenção de voto e o resultado das urnas deve voltar a tramitar. Isso porque a votação do requerimento de urgência para que a matéria vá à votação está na pauta da sessão plenária de hoje. O texto prevê, entre outras coisas,
multa contra empresas que fazem os levantamentos. Esse texto também altera o conceito de pesquisa fraudulenta. Tony Mastaler, é justo criminalizar as pesquisas? É difícil imaginar que as empresas, os institutos venham a colocar a sua reputação, a sua credibilidade, a sua imagem, know-how, expertise para defender um lado ou outro. Complicado isso, não? Olha, primeiro, Mauro, deixa eu rapidamente só resgatar o do bloco anterior, onde o Muriel falou fantasticamente. Eu só queria complementar com o seguinte: a questão de transferência de voto, e ainda bem que esse programa é gravado, Simone Tebet vai decepcionar na transferência de votos. Não é isso que estão imaginando. Ali foi um fenômeno diferente do que está acontecendo. E sim, caras mais pesados como o Zema, caras mais pesados que também estão apoiando o Lula, sim, eles transferem um pouco mais, mas algumas coisas estão completamente uma viagem mental de todo mundo aí, imaginando que, esses caras agora são os caras que definem tudo. Não são. Agora, quanto à questão dos institutos de pesquisa, eu vou te dizer que, lamentavelmente, tristemente, foi uma área dominada aí por pessoas que, às vezes, têm interesses outros, né? E aí eu vejo, sim, um perigo aí, porque você tendo um número grande de pesquisas colocando um fato que não corresponde à verdade, e aí a gente pode defender isso por questões de métricas diferentes, sistemas diferentes, filosofias diferentes, mas você tem que ter alguma responsabilidade, porque o que eu não posso admitir é que uns institutos de... teve instituto que de 26 estados errou 25. Aí não dá, né? Aí você olha e fala, não, peraí, ou você caça essa licença de trabalhar, ou há alguma coisa errada aí nesse sistema, vai fazer outra coisa. Ou alguma coisa está errada, porque você domina a opinião pública, já é provado isso. Então, você tem que ter, sim, uma obrigação dessas pessoas. Senão eu vou abrir um instituto de pesquisa, outros vão abrir um instituto de pesquisa e vai virar uma festa do caqui. Então, não, peraí, se você está defendendo essa sua pesquisa, ela tem metodologia, tem registro, ela está aqui. Ela tem que estar à disposição do TSE para ver se foi correto esse negócio. E se não foi, você vai ter que responder juridicamente. Agora, o que não pode é um instituto errado em 26 estados, 25. Peraí, meu filho, o que está acontecendo aí? Aí ninguém aqui é mais criança, né? O Brasil tem as suas coisas nos subterrâneos aí que são perigosas. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Essa é a minha opinião. Nas análises, a gente vê o seguinte, Caio Mainelli, até na própria defesa dos institutos, não, mas a minha metodologia é X, a metodologia do outro instituto é Y, mas não importa a metodologia, o resultado tem que ser o mesmo. A forma de pesquisa é uma, mas a conclusão tem que ser igual. E basicamente foi o que aconteceu. A gente teve, pelo menos na última rodada, falando das presidenciais, a gente teve 3 tipos de metodologia totalmente distintas: telefone, presencial e até internet, e davam números coerentes, uma com a outra, né? Seguiam dando números coerentes, próximos, inclusive. O que a pesquisa não pode sofrer é a famosa morte do mensageiro. Então, toda vez que eu ouço alguém falando em regulamentação da pesquisa, em dar multa aos institutos de pesquisa e etc., eu fico lembrando daquela imagem daquele filme 300 do personagem principal chutando o mensageiro para dentro de um poço escuro. Isso é obscurecência. Quer dizer, querer ficar controlando o mensageiro não dá certo. Você tem históricos fenômenos, que realmente reposicionam a forma como se faz pesquisa. E a gente pode começar uma história desde 1932, ou antes, 1922, com as pesquisas da Literacy Digest, até 1938, quando o próprio Gallup se equivocou. Então, assim, tudo tem... nós estamos em uma sociedade, essa coisa não é uma população de sapos, onde a gente pode ficar contando todo dia qual que é o sexo deles para ver se algum mudou de sexo. Então, aliás,
Esses sapos devem ser caçados, porque, afinal de contas, eles são bissexuais nativos. Isso não pode acontecer, né? Uma sociedade correta e proba. Esses sapos não podem ficar trocando de sexo. Mas, voltando para a ideia que eu estou querendo dizer, a sociedade ela é dinâmica. Os atores da sociedade interferem nos processos. E a pesquisa ela não é um simples raio-x. Eu gosto sempre de falar que a pesquisa eleitoral ela é como um diagnóstico, ela é como um exame médico. E você sabe por que a gente não pode ficar tirando raio-x todo dia? Você sabe, Mauro? Por que eu não posso ir lá tirar raio-x? Pelo excesso da radiação que aquilo vai causar no seu organismo. Essa é a mesma lógica de uma pesquisa de opinião. Então, eu estou também expondo as pessoas a uma dinâmica, que é uma dinâmica tanto de consulta quanto de exposição dos resultados. Então, toda vez que você expõe os resultados de um exame para um paciente, esse paciente também fica criando expectativas e esperando certas coisas. Então, e aí não tem a ver nem com quem está em primeiro e quem está em segundo, porque isso também já foi estudado e não existe maneira de você saber qual que é o fenômeno predominante entre os seres humanos quando você expõe pesquisas. Há momentos, eu posso dar um caso clássico que se tornou as eleições de 2015 para Assunção, onde você divulga a pesquisa e quem ganha é o segundo colocado nas pesquisas. E por que isso acontece? Porque há uma rejeição muito grande ao primeiro. E esse é um tipo de dado que não se publica, por exemplo. Né? Então, não é só uma coisa que é muito errônea a gente pensar que a população tende a votar no primeiro colocado. Depende do contexto. Então, todo esse tipo de discurso sobre controle da pesquisa de opinião, ele está querendo esconder alguma coisa. Né? Porque, assim, quanto mais controle a gente tem, mais licenciosidade a gente controla. Então, quanto mais a gente põe em controle, mais a gente permite que só os atores interessados, de fato, sejam possíveis de atuar dentro do espaço controlado. Então, eu penso que hoje o TSE tem, a legislação tem um dispositivo de transparência, todas elas foram transparentadas, houveram as que mais erraram e as que mais acertaram, mais chegaram perto, e a gente tem que entender que o dado não foi totalmente errado. Se há um desvio grande em um dado em especial, os outros dados estiveram bastante coerentes com os resultados finais. Então, tem que entender qual que é o fenômeno social que produziu isso em tantas metodologias diferentes. Então, não é, de novo, a gente tem uma maneira policialesca de lidar com tudo nesse país. E tem que parar com isso. A gente tem que pensar em como construir melhores metodologias ou como melhorar o comportamento político, não só da população, mas também dos políticos, para que se respeite a manifestação de opinião livre. Eu fico, inclusive, assoberbado com o nível de busca de castração sobre coisas que, de fato, estão mais além. Então, é o que você falou, Mauro. Os institutos de pesquisa têm um capital que é muito importante, credibilidade. E sem esse capital, não adianta falar, vendem aqui, vendem ali. Não é isso, porque mesmo se não tiver credibilidade, ele não consegue vender os dados para outras pessoas, ou desenhar as tortas, como a gente fala aqui em espanhol. Então, a gente tem que perceber a explicação para o que aconteceu nesse turno foi, basicamente, uma campanha sistemática de descredibilização do Instituto de Pesquisa por parte de um setor da população, e esse setor está ligado a um dos agentes políticos principais do país hoje. Então, e você pode perceber que foi justamente esse nível que variou mais em relação aos outros níveis. Todos os outros candidatos, os eleitores declararam seus votos e foi a quantidade de votos que apareceu nas urnas. O único candidato que teve um desvio muito grande de declaração de voto e de voto participante de fato, de voto na urna, foi justamente o candidato que sempre promoveu uma espécie de campanha de denegrir os institutos de pesquisa. Né? A outra coisa é o voto envergonhado. Com tanta violência, obviamente as pessoas não querem se identificar com o grupo violento e acabam não falando em quem vai votar. Isso já aconteceu em 1985, na cidade de São Paulo, isso vem acontecendo em várias cidades do mundo, isso é normal de acontecer. O Brexit foi um exemplo, o Acordo de Paz na Colômbia foi outro exemplo, e assim
sucessivamente, há de pensar que é um fenômeno possível o voto envergonhado. Mauro, Walter, eu queria fazer uma colocação aqui, você me permite? Vai lá, Túlio. Caio, da maneira que você colocou, com termos policialesco, controle, censura e tudo mais, me mostra bem que você já vem refletindo sobre esse caso. O que eu coloquei é que as pessoas precisam ter responsabilidade pelo trabalho que eles fazem. Se não tem responsabilidade, então isso vai para a TV e é mostrado por quê? Qual é o objetivo disso? Qual é a ideia disso? Eu não sou bolsonarista, não, já vou deixar claro isso aqui. Agora, espera um pouquinho. Os profissionais têm que ser responsáveis. Não, desse jeito, é uma metodologia, pode acontecer tudo, pode acontecer nada. Pô, então isso é um nada. Não, não é assim. As pessoas precisam ter responsabilidade com esse país. Precisam olhar e falar, não, peraí, eu vou pôr a minha pesquisa é séria e eu vou defendê-la até o final. Agora, não permitir que ninguém encoste nas pesquisas porque elas estão, eu acho que, sinceramente, um pouco demais. O Walter, nesse exercício o Caio está falando. Você está fechado, Caio? Só para jogar com isso, para a gente finalizar, tentar... sim, primeiro que, claro, eu tenho uma reflexão sobre isso, porque essa é minha área de atuação, é uma das minhas áreas de atuação profissionalmente falando. A gente está discutindo sobre, primeiro, politização da política desde 2014, né, e que é uma discussão que recupera uma discussão de 1996, pós Mãos Limpas na Itália. Então, existe uma discussão sistematizada, eu tenho dado palestras sobre isso, já escrevi textos sobre isso, sobre judicialização e, obviamente, o que toca essa questão do policialesco. Segundo, eu trabalho com pesquisa de opinião, eu faço pesquisa de opinião não só no Brasil, faço no Paraguai, tenho estruturas de pesquisa de opinião que podem alcançar e já chegaram a alcançar Colômbia, Panamá, e outros países da América Latina. Então, sim, é claro, eu conheço o sistema, eu sei do que eu estou falando. Nesse sentido, eu tenho uma reflexão sobre isso. O que eu estou querendo dizer, e eu concordo contigo, Tony, há de responsabilizar as pessoas. Agora, mudar a lei não quer dizer responsabilizar os institutos de pesquisa. Mudar a lei não responsabiliza os institutos de pesquisa. Mudar a lei constrói um mecanismo de censura, sim, como você mesmo disse. Então, hoje a lei permite, sim, sanções a quem publica pesquisa. Agora, você também não pode esperar que o Estado seja o principal agente de castração, se você tem justamente no processo democrático a prerrogativa de que os lados se autocontrolam. Não existe máquina suficiente para que o Estado esteja controlando cada rincão do que acontece numa eleição. Então, existe uma predisposição, existe um desenho sobre o nosso Estado democrático que supõe que as forças políticas vão se controlar também. E o que o Estado tem que dar são instrumentos para que haja esse controle. Então, qualquer uma das pessoas que se sentiram, de fato, prejudicadas pela publicação das pesquisas, tem hoje, e existe hoje, arcabouço legal, para que essas pessoas entrem com um pedido de multa, de suspensão ou do que seja. Então, o que eu quero dizer é isso, assim, a gente não adianta a gente mudar a lei para criar um Estado mais castrativo, porque a gente já tem uma lei razoavelmente bastante bem estabelecida, melhor do que em outros países, inclusive. Ô, Walter, nesse exercício do Caio de reflexão para entender qual é o fenômeno social que causou isso, essa discrepância, esses desvios, enfim, essas leituras estranhas, algumas delas, né, que nós vimos nas pesquisas, será que isso tem a ver pelo fato de justamente os principais candidatos estarem disputando quem tem a menor rejeição e não quem tem a maior aprovação? Estamos diante de dois candidatos que vai ser aprovado aquele que for o menos rejeitado. É esse que vai ganhar a eleição, e não aquele que for o mais aprovado. E, neste caso, o Instituto de Pesquisa, às vezes, não consegue captar, não consegue entender este fenômeno, né, de mudança de voto para lá e para cá, e aí seria necessário até aumentar a margem de erro. Mauro, eu não sou especialista em pesquisa, então eu vou falar do que eu ouvi, né? Algumas coisas que foram apontadas na hora que teve essa discrepância dos números, uma das coisas foi em relação à questão do censo, né? Talvez a base poderia estar alterada.
Mas o Caio traz uma informação que, por exemplo, onde esse número não é coerente? É numa base que está ali, sempre desacreditando a pesquisa, fazendo movimento contra, então você pode também identificar por aí. Então, são tantas os vetores que influenciam essa questão, aí também como voto envergonhado, tem uma questão do censo, talvez não possa ter aquele retrato, mas para mim, eu não posso afirmar, como eu disse, eu não sou um especialista, são impressões, porque um número, por exemplo, dá certo, o outro não dá, e as pesquisas apontaram, de certa maneira, números muito próximos, né? Pelo menos uns 3, 4 institutos. Então, talvez, está no voto envergonhado? Pode estar. Agora, o que a gente pode avançar, vamos falar de comportamento, né? A gente tem que começar a entender que essa nossa sociedade do cansaço, da performance que nós vivemos, nós vamos com pessoas que elas não leem, e elas só vão ler um texto, por exemplo, quando elas se interessam, elas gastam 26 segundos. Isso é uma pesquisa da Flórida, dos Estados Unidos, enfim, que ela vai gastar 26 segundos dando sua atenção para aquilo. E, na verdade, as pessoas começam a replicar e dividir conteúdo na internet, elas só leem o título. E elas discutem sobre isso, brigam sobre isso, mas ninguém se aprofunda na questão. Então, a gente tem que olhar para a sociedade, que, na verdade, ela não está mais bem informada, ninguém se aprofunda, está na superficialidade, está mais na emoção, está mais no fígado. Sim. Rafael Murió, vamos mergulhar aqui num outro assunto aqui, sair um pouquinho da política, vamos entrar no seu universo. Olha, para se tornar um artista plástico é preciso muito mais do que talento, além de possuir habilidades como ser sensível, observador, autêntico, ousado, disciplinado, tantas outras. É preciso também muita dedicação e muito estudo. O que é preciso, além do que eu já elenquei aqui, para ser um artista plástico? O que você traz aí no seu bojo dentro de tudo isso que eu já coloquei? Bom, Mauro, antes de eu falar sobre o artista, né? Eu recebi agora uma informação de que o vídeo ao vivo está fora do ar. Você sabe disso? Vamos verificar. Em qual dos canais, Murió? Eu acho que deve ser Instagram. No Instagram, vamos verificar. Tá bom, então vamos falar um pouquinho da vida do artista, né? De ser artista. Ser artista plástico é igual a ser um médico, a ser um advogado, é um trabalhador qualquer, independendo de qualquer situação, né? A única diferença é que o artista plástico ele tem que ter um certo dom, ele tem que criar, né? Tem que desenvolver, e o resto é técnica, né? Agora, para ele poder ser um artista, ele tem que participar como todo mundo participa, né? Ele tem que ir numa escola, ele tem que ir num professor, ele tem que treinar, ele tem que começar a conhecer cores, conhecer o que ele está desenhando, ele tem que participar da sua primeira exposição aí com grupos, em prefeituras, em restaurantes, em praça, para poder ele descobrir o que realmente é a arte dele. Só que o artista ele sofre um pouco, porque todo mundo quer ser artista, ele acha que da noite para o dia ele vai vender quadro de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, né? Aí, quando ele sai com o quadrinho dele embaixo do braço, ele percebe que ninguém dá nem 100 reais, né, cara? Se der 50, vai ver que foi o tio dele que acabou dando 50 reais, né? Então, é difícil. Então, o cara fala assim, não, eu vou numa galeria, isso eu já vi um monte de gente acontecer. Vou na galeria levar meu quadro. Aí o cara pega 2, 3 quadros dele, né? 2 quadrinhos, 3 quadrinhos. Aí ele chega no galerista e fala assim, você quer comprar meu quadro? Você pode pôr meu quadro na galeria? Aí o cara fala assim, tá, eu posso pôr a obra para ver se alguém compra, né? Quanto você quer no quadro? Eu quero 15, eu já vi isso acontecer, eu quero 15 mil reais, né? Aí o galerista olha para o cara e fala, qual é o teu currículo, né? Você tem que ter um currículo. Não tem como, né? Então, o cara precisa ser um mínimo possível. Ele é um trabalhador. A única coisa que acontece é que ele vai pintar e, se ele não tiver um emprego paralelo, ele vai morrer de fome. Isso é que é a realidade, né? Então, ele tem que ter algum emprego, alguma situação que o sustente até que ele comece a vender os seus quadros. Isso é pouco tempo? Não, isso não é pouco tempo.
Eu levei aí 60 anos para poder ter os meus quadros em leilão, em galeria, coisa parecida, né? E fazer exposições, aí você faz exposição em grupo, monta exposição em grupo, aí você vai fazer a sua primeira exposição individual, então ele acha que alguém vai patrocinar ele tem que tirar 25 mil reais do bolso, porque ele tem que pagar a galeria, ele tem que pagar coquetel, ele tem que pagar o assessor de imprensa, ele tem que pagar um puta monte de gente, né? Para poder falar dele. E não adianta ele também pintar se não falarem dele. É como se faz um lançamento de prédio. Tem muito dono, muito construtor que manda fazer folheto para lançar o prédio. Aí ele pega o folheto, deixa na sala dele e fala assim: não vou gastar dinheiro, não, vocês têm que vender o prédio. E não solta o folheto na rua para as pessoas saberem que existe o produto dele. Então, ele tem que achar um jeito de mostrar que o produto dele é a arte dele. Leva tempo? Leva. Você pega Romero Brito, eu conheci o Romero há uns 30, 40 anos atrás, e alguém patrocinou o Romero e levou numa exposição em Miami, e lá estava numa exposição, uns 20, 30 quadros dele, eram quadros muito bonitos, muito coloridos, né? Mas quem o viu acabou vendo ele numa feirinha de arte no Nordeste, na praia, com os quadrinhos dele pendurados, e um cara falou assim: pô, você tem um quadro colorido, você quer ir para Nova York, fazer participar de alguma coisa? Então precisa estar no lugar certo, na hora certa. Agora, é fácil? Não, não é fácil. É fácil ser advogado? Não, tem que estudar, tem que fazer uma série de exames. É fácil ser médico? Não, não é fácil. Tem que estudar, ter uma série de diploma, pós-graduação, e vai assim em frente, até que ele consegue se encaminhar dentro do mercado. É assim que funciona, mais ou menos, né? Eu ainda acabei estando no lugar certo, nos lugares certos. Então, eu tive um leiloeiro que me deu uma mão, que foi o Mauro Zuckerman, que foi um dos maiores leiloeiros do mercado, isso há uns 20, 30 anos atrás, né? E depois eu tive um grande amigo que também me deu um grande empurrão, que foi o Aldemir Martins, né? Sim. Então, a gente se tornou muito amigos, e eu consegui conviver na vida dele mais de 10 anos, né? E eu vi trabalhando, e era muito, muito legal, porque você ia no ateliê dele, ele estava pintando um quadro de 1,5 m por 1,5 m, entrava a galerista, ele não tinha nem assinado o quadro, o cara já dava cheque de 40 mil reais para ele na época, tirava o quadro da mão dele e falava: não, eu preciso assinar, eu preciso assinar, eu preciso assinar. E ele levava embora o quadro, né? Mas para chegar nesse nível são muitos anos, como em qualquer profissão, tudo igual. Qual que é o seu momento agora, Rafael Muriel? Você está trabalhando o quê? Qual é a sua temática? Quais são os próximos passos aí nas exposições? Olha, eu durante a pandemia eu fiquei 2 anos parado, que eu achei que eu fiz errado, né? Eu fiquei, vamos dizer, descansando, né? Eu, como juntei na minha arte a arte nordestina, a arte africana e a arte australiana, e o meu símbolo sexual é o Van Gogh, né? É o meu símbolo sexual, são as cores do impressionismo, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de pôr nos meus quadros preto e marrom, né? Eu sigo mais ou menos a escola de impressionismo. Eu uso a cor azul e uso cores, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar aí 3 meses na Austrália, pensando o que eu ia fazer. Então, na minha volta aí, que eu faço 50 e poucos anos de pintura, eu estou terminando de pintar uma exposição chamada Mulheres da Minha Vida. Que são mulheres da minha vida. E são 27 quadros de mulheres, são pessoas que participaram da minha vida. A minha parteira, a minha mãe, minha primeira namorada, a minha mulher, as minhas netas, né? E aí eu acabei descobrindo lá uns pratos que são feitos à base da polpa da banana, né? E eu fiz um teste, e aí acabou saindo uma coisa parecida com isso aqui. Então, eu junto o meu desenho, mas, na verdade, eu não faço o retrato das minhas mulheres, né? Eu crio retratos, né? Eu não pinto um retrato real do que... Eu imagino como elas deveriam ser por dentro, né? Então, eu acabei fazendo... E aí, eu acabei desenvolvendo ele a partir de desenhos assim. Sim. São quadros pequenos, e as pessoas vão achar estranho, porque normalmente eu pinto sobre quadros de 1,5 m, 2 metros, né?
e, de repente, eu vou pintar sobre um prato de papel, um prato de papel de 30 a 40 centímetros, né? Mas isso é para... eu não quero fazer exposição esse ano. Esse ano ainda estou descansando. Fica só para março do ano que vem. Pessoal, vamos aqui às perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir bastante brevidade a todos, porque nós temos 6 minutos aqui para o encerramento do programa. E, como eu estou aqui com o Murió, eu começo com você. E a pergunta vem da Marcela Cabrini. Ela está no Facebook. Aliás, Murió, está tudo ok com as nossas redes sociais. Estamos no ar, aqui ao vivo pelo AltV, pelos canais aqui, Instagram, Facebook, YouTube. Está tudo ok. Bom, a pergunta aqui da Marcela Cabrini, ela quer saber de você como os países considerados culturalmente desenvolvidos trabalham as artes plásticas nas escolas e em todas as faixas etárias. Olha, eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar em Paris, né? E de repente, eu estou no Museu d'Orsay. Entra uma professora com crianças de 6 anos de idade, 7 anos de idade, todos em fila. Aí eles sentam na frente de um quadro monstruoso de algum artista do passado, né? E ela está lá ensinando arte. Põe todo mundo sentado e começa a falar sobre o pintor, sobre a... Isso é o que eles têm na mão, a arte, né? Então, a criança com 6 anos de idade, ela tá se desenvolvendo na área de arte, né? Nos seus cursos, ela é cultura, né? Cultura pura, né? Você vai na Austrália, por exemplo, o grande artista australiano são não é indígena que ele fala, Aborígenes. São os aborígenes, né? Esses caras, eu tive a oportunidade de ver pintando, eles pegam um pincel vagabundo, cortam no meio a cerda e pegam um tecido, esticam o tecido e vão desenhando, não tem desenho, eles vão pintando, né? Então, isso vem de dentro deles, é cultura, né? É uma coisa que, infelizmente, no Brasil a gente não tem, né? Não tem mais a aula de arte, né? Não tem, apesar que eu tenho sido um cara bastante agraciado, porque eu tenho no Brasil todo alunos estudando o meu trabalho, né? Nas escolas, né? Quando uma tinta, dois tipos de tinta fazem isso, né? Sim. Mas é um problema de cultura, simplesmente. Tony, muito rapidinho, vamos seguindo aqui. Tem pergunta aqui para os demais também. A Fernanda Franklin no Instagram, ela quer saber se é possível vender um candidato que precisa ser convencido a ficar de boca fechada sempre que possível. É difícil, mas a gente sempre tenta. Queria aproveitar essa resposta para a Fernanda. É difícil, mas a gente sempre tenta dizer para o Murió, o Mauro Zuckerman, esteve comigo há 30 anos, eu faço trabalhos de comunicação lá no Caribe, ele teve num grupo pequeno, figura maravilhosa, me lembrou agora, boa lembrança. Ele é bárbaro. Ele é bárbaro. Caio, o Ronaldo Nogueira está no YouTube. Ideologicamente, como se define o brasileiro médio? A pergunta dele. Sem ideologia. Assim. Porque a gente não tem essa criação. Basicamente, não existe uma construção do que é, primeiro, nem de forma positiva, que é a ideologia, né? E depois que a gente não tem essa construção sobre o que são visões para o país. Não existe. Aí a gente volta àquela questão sobre como se constrói o conteúdo da comunicação nesse país. Então, não dá para dizer nem que o brasileiro... eu não posso ficar falando de certas figuras aqui, mas o brasileiro basicamente é daquele partido sem destino, né? Ele não é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. O brasileiro médio, ele não tem, de fato, um viés ideológico nativo, quero dizer, de próprio, aonde ele se auto-identifica. Nós poderíamos dizer, de maneira analítica, que o perfil do eleitor brasileiro ele é um perfil conservador, tendendo a demandas por políticas sociais. Sim. Walter Lagoa, seu Jaime, do Jardim Bom Filho, olha aqui com a gente todos os dias. Valeu, seu Jaime, mais uma vez. Em que medida a religião pode contribuir no preparo de uma liderança? Aí pelo sistema de crenças. Isso vai moldar a pessoa e como ela vai comunicar, né? Porque, na verdade, comunicação é comportamento. Então, o sistema de crenças, sejam religiosas e outras mais, vai determinar como essa pessoa se comunica. E talvez você tenha que quebrar algumas para
no bom sentido, potencializar essa comunicação, né? Porque quando você restringe mais a crença limitante, você cria um problema na sua comunicação. Tony, Rita Oliveira, no YouTube. Na sua opinião, a rápida disseminação das fake news se deve mais à ignorância ou à falta de caráter de quem o faz? As perguntas hoje estão ótimas. Eu diria também as duas coisas. Mas a ignorância é o maior, né? Falta de caráter de todo mundo que se envolve com fake news é clara, e mentira é um negócio terrível que destrói vidas, destrói gerações, é maldito e amaldiçoado quem faz. E, infelizmente, falta de cultura faz com que as pessoas sejam receptivas a isso. Caio Maianelli, Carlos Henrique Carvalho, no Facebook. É possível que voltemos a ter eleições como as de 1989, foram vencidas pelo Collor, onde tínhamos pelo menos 5 ou 6 candidatos com posições políticas diferentes e com chances de vencer? Difícil. A tendência desse sistema... E aí, vamos fazer uma comparação histórica, né? O desenvolvimento dessa democracia, que a gente pode chamar de democracia moderna, democracia liberal moderna, ela empurra, né? Ela leva a um processo do que muita gente chamaria de amadurecimento político de uma comunidade política, nesse caso de um país. A tendência seria a polarização. Existem estados que culturalmente são polarizados, e aí a gente pode falar Inglaterra, Estados Unidos, México, Paraguai, a própria Argentina, apesar da Argentina ter uma miríade muito grande, mas a Argentina também tem um pilar de polarização. E no caso do Brasil, em especial, a gente vive esse fenômeno da disseminação, da pluralidade de forças com posições ideológicas potencialmente diferentes por conta do tamanho do país. Né? Isso é um dos fatores que a gente pode dizer, e por conta da forma como o país se construiu enquanto espaço democrático. Ele não tem tanto a ver com instituições, e mais com pessoas. Legal, pessoal, vamos pôr um ponto final nessa sessão do programa Gente que Fala de hoje. O nosso tempo já é esgotado, estourado por aqui. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe: Caio Maianelli, Rafael Murió, Walter Lagoa, Tony Mastaler. Valeu aqui pela conversa de vocês. A gente volta a se encontrar em breve numa outra edição aqui do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABCom, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio. Aqui a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui. Todos os dias a gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, pelo AltV, pelas redes sociais. Um abraço. Tchau, tchau.